A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está a cada dia mais perto. Contatos extraterrestres. Uma das fotos de OVNIs mais famosas da Colômbia é analisada por peritos, procurando estabelecer de que se trata a imagem. Em uma estrada deserta, um grupo de artistas famosos viveu uma experiência que lhes causaria pavor. E 30 anos mais tarde, procuraram encontrar uma explicação. Um jornalista de Bogotá quer encontrar a verdade sobre o fenômeno OVNI, mas acaba se envolvendo em um evento que não consegue explicar. Um policial consegue gravar um vídeo que desperta polêmica entre ufólogos e cientistas. Em todo o continente, milhares de testemunhas afirmam ter presenciado fenômenos OVNI. Muitos deles conseguiram fazer registros materiais de suas experiências. Apesar de que muitas vezes se tratam de erros, outras vezes as imagens não podem ser explicadas. O que enfrentam as testemunhas da América Latina? O que há por trás desses casos? É a hora de revelar toda a verdade a respeito das histórias de OVNIs contadas em primeira pessoa. Todos os tipos e modalidades de contato com discos voadores com extraterrestres, nós podemos nos deparar com casos de alucinação, com casos de devaneio e, mais comumente, com erros de interpretação. Que são situações em que alguém vê algo explicável, porém sob circunstâncias extremas e já imagina que está diante de um disco voador. As pessoas falam que veem coisas. Eu não duvido, não tenho por que duvidar do que as pessoas falam. E se muitos veem, então temos mais motivos. Mas não sabemos o que é. Minha tese é que pelo fato de não sabermos o que é, não o torna um extraterrestre imediatamente. A maioria dos cientistas de hoje concordam que não estamos sozinhos no universo. O que eles não concordam é o fato de sermos visitados. Eles sugerem que, como nós não conseguimos ir a outros planetas, então ninguém mais vai conseguir fazer isso. Muitas dessas investigações chegam ao limite quando as testemunhas decidem calar suas histórias. Existe um pacto de silêncio? Ainda há um grande número de aparições e incidentes não explicados ocorridos desde a década de 1940 e que continuam ainda hoje. Os militares estão envolvidos, juntos com o Pentágono e a Casa Branca. E dizem para as pessoas não falarem sobre o fenômeno OVNI. E se a gente falar que viu um OVNI ou filmar, ridicularizam a gente. Há muita pressão para as pessoas não relatarem e esquecer do assunto, porque o sigilo e os programas com que a defesa se relaciona talvez tenham algum motivo para isso. Mas eu acho que há muitos fatos que mostrarão a realidade de algumas aparições. Porém, alguns deles não têm explicações, mas deveríamos ir atrás disso. Cientistas ufólogos e órgãos oficiais procuram estabelecer que porcentagens desses fatos são efetivamente fenômenos OVNI e que porcentagem não passam de erros de interpretação de fenômenos inexplicáveis. Por que esses tipos de casos proliferam tanto? Por que tanto celebridades quanto funcionários públicos afirmam ter sido testemunhas desses fenômenos? Por que alguns devem ver e outros não? Em 1974, 5 celebridades chilenas, que eram o músico Tito Fernandes, o apresentador de televisão Marcelo Hernández, as cantoras Glória Benavides e Patrícia Chaves e o humorista Jorge Cruz, viajavam pela estrada que une Vitória a Antofagasta, quando luzes misteriosas os perseguiram durante vários quilômetros, causando pânico entre eles. 40 anos depois, eles decidiram contar novamente sua história e analisar nova evidência, procurando explicar o incidente. Em primeiro lugar, detesto falar dessa experiência. Nunca foi atraente para mim.
Ao contrário, considero um fardo pesado que tive que carregar toda minha vida. Durante muitos anos da minha vida. Mas, às vezes, vai saber por que eu dizia, bom, é agora, eu vou contar. Os artistas estavam em turnê há 15 dias e pegaram a estrada naquela noite, logo depois de terminarem uma apresentação. Éramos 5 pessoas. Eu não estava sozinho. Saímos todos um pouco cansados, porque depois de horas de trabalho e, sabe, preocupados com o show e a música e etc., já estávamos praticamente voltando. Eu estava atrás, do lado direito do carro. Estava me preparando para dormir. E seguimos o caminho falando com o Marcelo. Bem, Marcelo de repente começa a ver e me diz: ei, olha aquela luz, olha, tem uma luz linda, maravilhosa, amarela, alaranjada. Alguém disse, olha aquela luz ali, e não sei quem foi que disse, deve ser um OVNI. E todos nós rimos, seguimos viagem, e a luz continuava lá. E nós não entendemos o porquê. Foi quando a luz cresceu e se transformou em uma luz muito grande, como um foco muito grande, mas não um foco. De repente, a luz tinha se movido para a parte de trás do veículo. Eu olhei para trás e vi uma luz que me assustou. Uma luz grande. Posso dizer que ocupava a estrada inteira. Com uma luminosidade impressionante. Aí levamos um susto. A primeira coisa que pensamos foi que era uma patrulha militar. É isso aí. São os militares. Os militares que andam por aí trabalhando de noite. Com certeza já vão nos pedir documentos, fazer perguntas. Os artistas possuíam habilitação e decidiram parar o carro para mostrá-la, porque pensavam que eram os militares que estavam os perseguindo. Então paramos. E a luz também parou. Começamos a andar e a luz atrás de nós começou a andar também na mesma distância. Paramos de novo. Muito assustados. Até que decidimos descer do carro. Porque estávamos com muito medo e isso não se resolvia de nenhuma forma. Paramos e a luz parava. Então descemos do carro e a festa começou. Até que finalmente, de repente, apareceu uma luz muito parecida, mas de longe. Entramos em pânico e não acreditamos quando essa luz, de repente, se aproxima da outra luz que estava na nossa frente e suspensa na estrada. E essa luz se mistura com a outra que estava parada. E houve uma espécie de união que... Bom, parecia que uma chupou a outra ou algo assim. Entramos no carro e saímos. E a luz nos acompanhou, mas... Desta vez eram duas, ficamos desesperados. Patrícia Chaves disse, não olhem para trás. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu fecho os olhos e me lembro disso. Era o desespero de não ter onde nos escondermos. Pensamos em nos esconder debaixo do carro. Mas como? Por quê? A Patrícia Chaves tinha um crucifixo. E a única coisa que pensei foi tirar esse crucifixo e começar a rezar o Pai Nosso. Talvez muitos rirão, mas eu tenho muita fé, principalmente agora. Eu me lembro que disse, ei, somos adultos. Vamos tentar não criar um pânico coletivo, senão vamos ficar loucos. E estávamos trancados no carro e não tínhamos como escapar das luzes. Isso sim, era pior que os militares, porque não sabíamos o que ia acontecer. Enquanto a luz se aproximava, o desespero dos artistas era cada vez maior. Não sabiam de que se tratava, nem o que poderia acontecer.
viagem interestelar não é tão simples. E a distância entre as estrelas é muito grande. Se o planeta Marte, na menor distância, que são 60 milhões de quilômetros, e se essa distância fosse de 1 milímetro, nessa mesma escala, a estrela do grupo Alfa Centauro, que é o grupo estelar mais próximo, ficaria a 6 quilômetros. Então, esse milímetro é nossa grande façanha espacial do século XXI, quando nos falta para fazer a viagem a outras estrelas. Viajando à máxima velocidade da natureza, que é a da luz, demoraríamos mais de 4 anos para chegar lá. Viajando nas naves espaciais mais velozes que temos atualmente, demoraríamos 60 mil anos para chegar a essa estrela mais próxima depois do Sol. 60 mil anos são 7 ou 8 vezes toda a história da civilização humana. Hoje, com a tecnologia e os últimos descobrimentos de planetas e outras estrelas e tal, aumentou as esperanças das pessoas de encontrarem vida em outro lugar. Eu ainda acho que é difícil, mas digo que não vão encontrar. Não pelo menos daqui a muitos anos. Se nos dias de hoje mandamos um sinal dizendo oi, esse sinal pode ser captado, digamos, em algum sistema solar que já descobrimos que está a 500 anos-luz, por exemplo. Então, daqui a 500 anos vão receber nossa mensagem oi. E para responder, então, serão mais 500 anos. Depois de 1000 anos, vamos receber a resposta, indo à velocidade da luz. Então, o que torna muito, mas muito pouco provável, desde o ponto de vista científico, é que exista contato entre essas possíveis civilizações que certamente existem. Se há muitas civilizações na galáxia, por que não estão aqui? É tudo uma questão de tecnologia. A viagem interestelar não é impossível. A comunidade científica defende que há pouca possibilidade de comunicação e contato. Isso significa que os avistamentos de OVNIs não passam de fenômenos para os quais desconhecemos a explicação? Como se devem interpretar experiências como as que viveram as 5 celebridades chilenas? O que era a luz que os seguiu durante tanto tempo na madrugada de 16 de agosto de 1974? Isso sim era pior que os militares, porque não sabíamos o que podia acontecer. De repente, era terrível e vimos as luzes de um veículo que vinha contra nós. Apareceu um caminhão. Um caminhão com um motorista e um ajudante. Fizemos o caminhão parar. E como fazia muito frio, o Marcelo falava assim: vocês viram as luzes, as luzes. E então ele disse: sim, mas não vimos nada. Não consigo ver nada. Eles não tinham visto as luzes. Como não tinham visto aquela coisa enorme? Não tinham visto, mas quando nós dissemos a luz, olha a luz! E de repente viram as luzes e se assustaram. Então, um disse para o outro, eu não sei quem disse para quem, vamos fazer as trocas de luzes. E os aparelhos fizeram a troca de luzes. Era como uma laranja partida ao meio, que estava um pouco separada e estava unida por um filamento. Isso é o que eu me lembro. Não iluminava nada em volta, mas somente cortava a luz e... bum! E chegava até a ponta do carro e do ônibus que estavam estacionados. Foi tão rápido e, de repente, eu percebo que não podia me mexer, porque eu queria sair e não podia. Não conseguia me mexer. E vi na minha frente, eu não sei o quê. E aí, Jorge Cruz Chuca disse, olha, tem uma coisa ali. Eu vi como uma espécie de um carmelita, ou seja, com um capuz e toda a vestimenta que os frades usam, não. Então nós subimos no carro e fomos embora daqui. E nós continuamos vendo luzes atrás de nós e chegamos numa subida onde tem uma curva mais à frente. Havia um posto militar com luzes e tudo, com um posto. E quando chegamos lá, as luzes ficaram para trás e fizeram assim. E foram para o céu. Depois dessa experiência, os artistas ficaram muito assustados. Mas o medo de viajar em uma estrada deserta à noite com toque de recolher não poderia ter ocasionado uma sugestão ou um estado de histeria grupal? Inclusive, não poderia ter sido um fenômeno inexplicável?
Temos vários casos que aconteceram na mesma zona. Já é um tipo de experiência que tem um padrão em comum. No ano de 1991, na mesma região, com outras testemunhas. Mas, nesse caso, Nelson Alvarez, que ia prevenido com uma câmera de vídeo, conseguiu gravar algo muito parecido. Os protagonistas do incidente de 1974 se juntaram para analisar as imagens do vídeo de 1991. Esse é o vídeo que fizeram. Eles têm várias tomadas desse objeto, na Pampa Soledad. Aí está. Olha o objeto, Isso, a luz. isso. Aí está a extrato. Isso. Era uma luz algo pulsante. É muito parecido. E observa a auréola que vai deixando ao redor. Exatamente. Olha lá. E as pessoas falavam que quando aceleravam, Sim. o objeto ia a velocidade paralela. Olha lá. Isso, claro, olha. Você percebe que parece que é uma espécie de maçã. Exato. E como vai partindo, olha. Exatamente. É a mesma Mas são 20 coisa, anos olha bem. depois. Olha. Tito Fernandes e Jorge Cruz confirmaram que a luz gravada em 1991 é muito similar à que eles observaram quase 30 anos antes. Eu nunca vi um marciano. Eu nunca vi um homem verde e muito menos um disco voador. Seria mentira da minha parte. Mas o que sei é que não era dessa terra. E o que sei é que era algo que nunca tinha visto antes em toda a minha vida. Eu não sei se eram extraterrestres ou não. Quando eu disse um OVNI, está bem, está perfeito. Um objeto voador não identificado. Mas eu não disse nunca que era de outro planeta. Jamais disse isso. A única coisa que eu sei mudou minha vida completamente. Comecei a olhar tudo diferente. O mundo nunca mais foi igual. O que os artistas viram? Existem explicações para esse tipo de caso? O que significa esse fenômeno? Existe uma inevitável necessidade de acreditar. Várias pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais, nos demonstram a alta porcentagem de pessoas que falam em experiências do tipo ovniológicas ou qualquer outro tipo de corte sobrenatural. Parece que isso é inerente nosso, uma coisa da sociedade, algo em nossa psique humana. Parece que nesse mundo é cada vez mais incerto, onde a modernidade rompeu com sua magnitude. Essa necessidade de acreditar, ou essa necessidade de nos consolarmos com algum tipo de crença paranormal que pareça tremendamente importante. É um enigma, e os enigmas devem ser trabalhados. Nunca ir ao extremo de dizer, não estamos sendo visitados, isso não existe. Ou outro extremo de falar, sim, já estão entre nós. A coisa tem que ser meio a meio. E, por sorte, em tempos modernos, há novas ferramentas de investigação que estão nos aproximando muito rapidamente do esclarecimento do enigma. A gente tem evidências, não são provas, mas a necessidade está aí de contactar inteligências que não são iguais às nossas, de saber que não estamos sozinhos no universo. E acredito, dentro de todo esse aparato de evidências fotográficas, de vídeo e até mesmo desses contactados, que esse contato final ele é iminente, ele vai acontecer. Se ele está próximo ou não, ainda não podemos afirmar, né? As dúvidas surgem. As testemunhas continuam apontando evidências ao fenômeno OVNI. De que se tratam esses fenômenos? São erros de interpretação ou é uma prova de que estamos sendo visitados? A verdade está cada vez mais perto? Em 10 de março de 2012, os meios de comunicação deram uma notícia que surpreendeu a Colômbia. Na cidade de Barranca Bermeja, um fotógrafo profissional descobriu figuras ovais em uma fotografia que tinha tirado para a prefeitura local. Tirei essas fotos porque meu chefe precisava de umas fotos panorâmicas da cidade. E pelo fato de estar num bom lugar, onde a vista é muito linda, então me pediu que tirasse essas fotos. Fui até a janela, onde tirei a fotografia, para pegar de outro ângulo, fazer outra foto panorâmica de Barranca Bermeja. O trabalho terminaria causando um alvoroço em nível nacional. Analisando as fotos, encontrei a figura oval na parte superior direita. E me chamou a atenção, a curiosidade, porque eu olhei as outras fotos que tinha tirado no mesmo lugar e não apareciam essas figuras. Era somente nessa foto. Então depois, mandei a foto ao meu chefe de imprensa e ele a viu
olhou a foto e disse: Malagon, você tirou a foto de um OVNI. O que foi exatamente que o Edgar Malagon fotografou? Ele voltou ao lugar para analisar o acontecido. O que aconteceu naquele dia? O que sua câmera registrou? O que os peritos em imagem disseram? Nos céus da América Latina, cidadãos do continente inteiro registram e denunciam fenômenos OVNI. Em alguns casos, centenas de testemunhas veem o mesmo, tornando mais difícil suspeitar que se tratou de um erro ou de algum problema psicológico. Mas em muitos outros incidentes, as histórias acontecem com poucas testemunhas. Apesar disso, existem casos onde as testemunhas não veem o que está acontecendo, e a tecnologia de câmeras e filmadoras é que consegue perceber isso. Edgar Malagon, em Barranca Bermeja, na Colômbia, afirma que encontrou as imagens de um OVNI ao analisar uma fotografia que tinha tirado. Poderia se tratar de objetos que estavam lá, mas que ele não viu a olho nu? Descobrimos que existem formas operativas do fenômeno, onde o fenômeno se realiza. O objeto pode estar parado e não ser visto, somente quando é filmado em infravermelho. O infravermelho pode captar imagens que a câmera normal não capta. A princípio, a gente comprou o binóculo para avistar estrelas, mais do que para ver vento celeste, porque a gente não acreditava que fosse ligar o binóculo e já ver de cara, mas foi o que aconteceu. Como é o sistema de invisibilidade? Isso já está sendo desenvolvido no nosso planeta. É um campo de alta frequência. Esse campo desvia os fótons e como os fótons se desviam, não refletem, então não os vemos. Mas esse campo gera calor. Então, com o infravermelho pode ser visto. Isso denota ou demonstra que esse fenômeno, na verdade, é tecnológico. Edgar Malagon, o fotógrafo que chamou a atenção com uma imagem realizada na cidade de Barranca Bermeja, voltou ao lugar onde foram feitas as fotos. Ele garante não ter visto nada estranho enquanto preparava sua câmera e está disposto a encontrar uma explicação para sua imagem. Foi aqui que eu tirei essa foto, tirei essa imagem. Fiz uma imagem daqui, uma sequência de imagens e em uma das imagens que tirei se vê a figura oval na parte de cima. Entretanto, quando estive aqui, eu não percebi. Paralelamente, 2 profissionais decidiram analisar a fotografia. A opinião dos peritos poderia ajudar a compreender um caso que desde 2012 mantém expectante a opinião pública. São linhas muito difusas, não são linhas definidas. É como se fosse um reflexo ou uma mancha. Segundo, isso não tem... Para ser um disco voador, não tem a proporção para a distância que foi tirada. Porque daqui, do lugar que foi tirado, não tem muita distância para que isso seja visto tão pequeno. Eu diria que uma montagem, mas vendo as linhas, não é uma montagem. Isso só pode ser algum reflexo. A definição também não é tão boa. É como se tivesse um vidro que está tirando essa definição. Eu vi a história de como foi tirada essa fotografia. Foi tirada a 500 de velocidade com diafragma 11. A 500 de velocidade com diafragma 11, o disco teria que ficar, se fosse um disco, absolutamente estático e com linhas definidas, porque temos uma alta velocidade. Definitivamente, seu reflexo não passa disso. Outro fotógrafo foi ao lugar onde a fotografia foi tirada para indagar se é correta a hipótese da analista de imagens. Para me garantir, nesse momento, eu vim até o local e comecei a tirar foto. À medida que eu inclino a câmera, a lâmpada desaparece. Mas se eu ergo a câmera, as lâmpadas aparecem. São as lâmpadas que estão no corredor. Está vendo? No corredor. E a gente vê a linha de lâmpadas assim, mas se eu tiro na diagonal, eu mudo a proporção. Sim, uma maior e outra menor. Depois das análises, Edgar Malagon também volta ao lugar onde tirou a fotografia. Parece umas conexões de luzes sobre a superfície de vidro, coisa que não... De repente, quando eu tirei a foto, não vi, porque quando se tira fotos dessas linhas... Cuidamos para que esses benditos reflexos não sejam vistos, porque logicamente arruinam o nosso trabalho. Eu simplesmente... Eu não vi no momento determinado que eu estou vendo nesse instante. E
me deixa com a dúvida. Muitas vezes, pequenos reflexos, simples erros, podem se transformar em discos voadores. Mas o que acontece com a porcentagem que não tem explicação? Há um grande número de testemunhas oculares. E em muitos destes casos, há testemunhas de várias partes. Há mais de uma pessoa que testemunhou esses eventos. E isso também é uma evidência, uma boa evidência. E essa prova é bem grande. A ufologia clássica é uma investigação pós-evento OVNI. Quer dizer que a investigação ou o investigador conclui quando o fenômeno já aconteceu. Então o que acontece? Se investiga uma testemunha. Acabam investigando as testemunhas, não o objeto. Então parece igual um cão dando voltas querendo morder o próprio rabo. Nunca se consegue a evidência irrefutável da natureza do objeto, sobre a natureza do objeto. Quando as testemunhas são membros das forças de segurança, os casos se tornam mais relevantes. Esses observadores, acostumados a analisar provas e evidências, estão treinados para detectar rapidamente erros comuns, o que lhes permite descartá-los e tirar conclusões que poderiam mudar a visão que temos sobre o fenômeno. Foi isso que aconteceu no Chile, quando um policial gravou um vídeo realmente surpreendente com sua câmera. Foi no mês de novembro do ano de 2011, por volta das 6 horas mais ou menos, 6:30 da noite, fizemos um passeio familiar para o Cajón del Maipo. Vínhamos de carro, com meu marido, minha mãe e meu pai. E fui eu quem viu primeiro o objeto no céu. E parecia um saco de lixo. Minha mulher viu um objeto no céu, me perguntou se era um saco de lixo ou o que era. Então tinha a câmera guardada no porta-luvas do veículo e quando eu vi o objeto que minha mulher me mostrou, a primeira coisa que pensei foi gravá-lo. Jorge tinha guardado a câmera no carro quando saíram de casa. Depois de ver o OVNI, ele correu para pegá-la e registrar o acontecido, gerando um material que acabaria surpreendendo a todos. Em 2011, o policial Jorge Rojas e sua mulher passeavam com sua família quando um objeto que viram no céu chamou a atenção deles. Jorge pegou sua câmera e decidiu gravá-lo, sem saber as inesperadas consequências que causaria o evento de que foi testemunha. Ocorreu em um lugar da rota com sol oeste a leste, ou seja, que o sol pegava praticamente de frente ao objeto que tínhamos gravado. Está lá, olha! É um OVNI, verdade? Estão vendo? Tudo bem, eu não consigo gravar. Que impressionante. O objeto permaneceu sobre eles durante mais de 20 minutos. Mudou de cor para uma cor cobre e enquanto olhávamos o objeto, se via mais ou menos perto de uma forma triangular, a qual no meio mantém uma espécie de leme pontiagudo, como uma barbatana de tubarão. E apontava de uma forma, permanecia de frente e girava muito lentamente para a lateral, mas sempre permanecia parado, permanecia no ar, sem nenhum movimento. Jorge e a mulher não acreditavam no que estavam presenciando e estavam muito admirados. Quando terminei de filmar, peguei a câmera e a revisei. Revisei a imagem da câmera e quando pausei a imagem, eu percebi que era um objeto metálico. Isso podia provar, era metálico pela cor, era metálico. E aí fiquei contente, ufa, ainda bem que gravei. Era muito estranho, porque não se movia, a cor era muito escura. Não tínhamos como diferenciar se era mesmo um objeto voador não identificado. Não sei dizer se era uma nave, se era alguma coisa, não. Simplesmente vou descrever como sendo um objeto voador não identificado. O investigador Eric Martinez decidiu estudar o incidente e se dirigiu com as testemunhas ao lugar dos fatos, com a ideia de reconstruir o que aconteceu. Martinez acabou descobrindo algo que o deixaria surpreendido. Gravei nessa posição,
Nós três vimos de longe a terceira árvore. Nessa altura, em cima, 21 centímetros. A 21 centímetros, o objeto permaneceu estático lá em cima. Não subia, não descia, não se movia, nada. Então você tinha bons pontos de referência para saber o movimento. Exato. Exatamente. Eric Martínez começou a investigar o incidente para tentar explorar o que se podia observar. Jorge Labrín Rojas, carabineiro. Sou o carabineiro do Chile. Há quanto tempo está nas Forças Armadas? 16 com a Constituição. Sabe alguma testemunha de algum colega seu sobre o fenômeno? Sim, claro que há vários. Tem vários, mas os comentários ficam somente entre nós. Por quê? Por que motivo? Porque simplesmente não há registro onde se possa avaliar. Então, se você não tivesse o vídeo, nunca teria falado. Exato. Ficaria calado. Correto. Martínez começou a investigar o fenômeno. O primeiro era descartar que era um fenômeno com uma explicação científica. Dentro das normas que nós temos como investigadores, principalmente quando as testemunhas veem a olho nu o objeto, é solicitar que desenhem o que eles viram. Jorge, você vai desenhar o que vocês viram a olho nu. Correto. E ele desenhou o triângulo com o leme para cima. Mas até esse momento achamos que era interessante porque guardamos o vídeo. Com o desenho de Jorge e o vídeo, Martínez começou a investigar o fenômeno a fundo. E uns dias depois chegaria a uma conclusão surpreendente. Alguma coisa me dizia que a imagem que ele tinha desenhado, eu a tinha visto em outro lugar. Mas ainda não consegui descobrir onde. E de repente, eu tive a ideia de comparar a imagem dele com o caso de Handelham. E quando vi na internet o desenho que Penniston fez, eu fiquei realmente surpreso porque é 99% o mesmo. O caso do bosque de Handelham aconteceu em dezembro de 1980 em uma base americana localizada na Grã-Bretanha. O incidente envolveu várias testemunhas militares e permaneceu confidencial durante quase 30 anos. O caso da floresta de Handelham, na Grã-Bretanha, é o mais famoso. Algumas pessoas diriam que é mais famoso do que o caso de Roosevelt, em 1947. É um dos casos mais famosos simplesmente por causa da posição da pessoa envolvida. Não estamos falando somente de um OVNI, estamos falando de vários OVNIs. Na primeira noite, houve um pouso. O pouso de um objeto estruturado. Uma aterrissagem na floresta. Foi presenciada por um número de oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos. Quando eles pousaram, 2 oficiais se aproximaram da nave. Um deles estava mais à frente, deu a volta nela e a tocou. Tomou notas na caderneta, mas eles estavam bem assustados. 30 anos depois, se revelou o caso de Penniston e se divulgou esses desenhos. E o interessante é que quando comparamos o desenho de Penniston com o que desenhou na polícia, é exatamente igual. O desenho de Martínez é semelhante aos desenhos feitos por Penniston, principal testemunha do caso do bosque de Handelham, com o objeto que gravou Jorge Rojas. O que revelaria essa coincidência? Como interpretar esse sinal? O que outros investigadores acham? A partir do desenho que fez o carabineiro sobre uma dessas fotos, ele quer relacionar o caso com o caso Penniston, que é da Inglaterra, onde viu um objeto triangular pequeno e Penniston também fez um desenho. Acho que os desenhos são bem diferentes, apesar de podermos dizer que se parecem em forma geral. Mas acho que se diferem bastante um do outro. Não vejo uma relação entre esse caso e o outro. O incidente presenciado e registrado pelo policial chileno e sua mulher continua despertando controvérsia e é possível determinar se é parecido ou não com o caso da base norte-americana. Porém, se Jorge não conhecia o caso, como fez para desenhar um objeto que para alguns é parecido? O que significaria essa semelhança e como interpretá-la? Quando a gente olha a imagem e a vê nitidamente, vemos que não é um objeto, não é um satélite, não é algo que seja distinto. Aí a gente percebe que está presenciando algo que talvez não seja uma nave, nem algo feito pelo homem. Sabemos que ele não está mentindo. E é impossível mentir, porque ele tem o vídeo. Eu comprovei, tem mais 3 testemunhas. Então a única coisa que podemos pensar é que ele tenha lançado uma bexiga e colocado uma pipa, mas com o vídeo não pensamos que se trata nem de uma bexiga e nem de uma pipa. O mistério em volta dos fatos e as possíveis interpretações sobre o que o policial Jorge Rojas e sua família presenciaram continua.
Porém, algo parece ficar claro. Ainda não se encontrou uma explicação para o que presenciou. Esse caso prova que somos visitados ou é um exemplo de incidentes que ainda não podemos esclarecer? Existem cada dia mais pessoas que denunciam avistamentos estranhos. O que está acontecendo? Por que aparecem relatos, vídeos e fotos cada vez mais convincentes? Estamos diante de uma revelação iminente? A gente tem várias provas que comprovam a realidade do fenômeno, né? Não só fotos e filmagens que já foram analisadas por vários especialistas e comprovadas como autênticas, como marcas físicas, né? No solo, em vegetação do pouso desses objetos, marcas físicas em testemunhas que tiveram contato, que aparecem com queimaduras no corpo. Então, hoje a gente tem evidências físicas que comprovam a realidade do fenômeno. Não se trata apenas de simples relatos. As evidências físicas permitem que os investigadores avancem no estudo do fenômeno OVNI, sem ter que focar nas testemunhas. Por esse motivo, os vídeos e fotografias são fundamentais para tentar compreender alguns dos incidentes mais chamativos. Daniel Prieto se tornou uma pessoa muito conhecida em Bogotá graças à grande quantidade de gravações de OVNIs que tem em seu poder. Um dos seus casos mais fascinantes foi quando uma equipe jornalística participou de uma das suas gravações que acabou causando pânico entre a população. O que ocorreu naquela ocasião? Por que as imagens surpreenderam tantos envolvidos? A BRCN Televisão pediu para o jornalista Alejandro Lopes fazer um programa sobre mim. Achei interessante realizar um programa sobre Daniel Prieto, porque ele tinha provas sólidas. Achei peculiar seu jeito de viver o fenômeno, seus avistamentos. É curioso que ele grave as naves, porque é algo que normalmente não se vê. O jornalista Alejandro Canyon Lopes decidiu entrevistar Daniel Prieto em casa e depois realizar filmagens de apoio ao pé da montanha de Huayca. Porém, jamais imaginou o que iria acontecer. Aí foi quando tive o primeiro avistamento a um elemento que não é conhecido. Para mim, não era conhecido. Aliás, continuo sem saber quem é. Minutos depois de sair da casa de Prieto, um misterioso incidente que ainda não tem explicação pôde ser registrado com câmeras, deixando-os perplexos. O que aconteceu naquela jornada? O que viram nos céus de Bogotá para que o jornalista ficasse totalmente surpreso? As testemunhas em primeira pessoa permitem dar uma perspectiva distinta do fenômeno OVNI. Porém, muitas vezes seus relatos são os mais polêmicos. Existem pontos de contato entre as análises científicas e as experiências pessoais? É um OVNI metálico. Eu já captei. O jornalista Alejandro Canyon Lopes estava realizando um programa para a TV sobre Daniel Prieto, que é conhecido por afirmar que possui vídeos sobre o fenômeno OVNI. Os dois se dirigiam para fazer a reportagem, viajando em carros separados, quando Daniel ouviu uma voz que lhe dizia para olhar pela janela. Ele pegou a câmera e começou a registrar o céu. O que captou esse dia? Por que o jornalista ficou tão surpreso? Eu estava no carro da frente quando, de repente, a suposta voz me disse: olha pela janela do carro. E eu fiz isso, olhei e realmente vi uma nave negra de 4 pontas nos seguindo. E aí eu comecei a filmá-la. Nesse momento, as naves estão nos seguindo. Daniel Prieto e Alejandro Canyon Lopes voltaram ao lugar onde viram o objeto. Passando exatamente por esse ponto, eu comecei a filmar. E o aparelho estava exatamente aqui em cima. Estávamos no carro da produção. Estávamos indo para o nosso destino, como indicava, e o OVNI estava bem em cima da gente. E então o Daniel chegou perto de mim e falou assim: olha, você não vai acreditar, tinha um OVNI bem em cima de vocês e eu tenho a prova aqui. Ele tirou a filmadora e me mostrou. Com certeza parecia um objeto voador não identificado, uma silhueta cinza, de cor escura, que ia voando bem em cima da gente.
O jornalista Alejandro Canhon Lopes não viu nada diretamente, mas garante que Pietro também não teve tempo de modificar o vídeo. O que estava sobrevoando os céus de Bogotá? Imediatamente surgiram as dúvidas. O que é isso? Esse sujeito pode ter alterado o vídeo? E surgiu essa dúvida. Como ele editaria uma câmera de mão? Se por onde a gente ia não tinha acesso a nenhum lugar que permitiria dizer que ele teve tempo de montar a imagem e incluir a gente no mesmo vídeo. Então, a partir daí, ficamos totalmente desconcertados. Na América Latina e no resto do planeta, existem muitas testemunhas com histórias e provas impressionantes. Na maioria das vezes, essas experiências podem ser explicadas. Porém, alguns incidentes ficam no mais absoluto dos mistérios. As testemunhas colaboram com o avanço das investigações sobre o fenômeno OVNI. Mas para confirmar que esses contatos existem, a ciência deveria responder se é possível que seres de outros planetas tenham chegado à Terra. Para um contato físico qualquer, nós, como habitantes do universo ou um extraterrestre, tem que enfrentar basicamente dois problemas. As enormes distâncias no universo e as velocidades, digamos, que se é necessário alcançar para chegar de maneira eficiente ao outro lado, não? Porque se voarmos a velocidade de nossas naves mais rápidas, não temos esperanças. Nós estamos claramente no menor estágio da tecnologia. E é claro, porque nós já fizemos coisas surpreendentes. E não tenho a menor dúvida disso. Nós temos aqui uma civilização relativamente avançada, mas não tão avançada que tem de fazer voos interestelares, por exemplo, com rapidez, com eficiência. Mas também não somos tão atrasadas que não tenhamos as coisas básicas que a tecnologia nos proporciona hoje. Porém, a evolução tecnológica da humanidade deu enormes saltos nos últimos 200 anos. Revelando que o homem foi capaz de fazer o que em outras épocas era considerado impossível. Mas algum dia seremos capazes de chegar a outros sistemas solares? O fato de o homem ainda não ter desenvolvido tecnologias capazes de percorrer enormes distâncias no universo quer dizer que se existissem outras civilizações, essas também não conseguiriam? Eu acho que a viagem interestelar é possível, sim. É uma questão de tecnologia. Se a evolução for uma forma universal, a inteligência é uma boa estratégia de sobrevivência. Então, se a gente pensa que a vida lá fora, pode haver outras civilizações. E se eles forem movidos pelas mesmas coisas que nos movem, a gente espera que a fronteira amaranhada da inteligência seja a curiosidade. E eles querem saber o que existe no universo, assim como nós queremos. Esses que estão vindo até aqui, esses seres são certamente aqueles mais desenvolvidos, pelo menos sob o ponto de vista tecnológico. Eles têm capacidade de fazer o voo interplanetário com segurança, com rapidez. Eles podem se deslocar dos seus planetas e vencerem distâncias que nós não podemos nem sequer imaginar. Talvez essas civilizações se encontrarão e um dia uma conhecerá a outra. As provas estão por aí. E eu posso garantir, no meu último suspiro, que estamos sendo visitados. E é uma pena que seja segredo para o mundo todo que até hoje não estamos sozinhos. Não tem uma solução definitiva para o mistério dos OVNIs. É um mistério interessante. Eu acho que merece atenção. E se isso não nos ensinar sobre os extraterrestres, se talvez não forem extraterrestres, então, pelo menos essa procura mostrará alguma coisa sobre nós mesmos. As histórias de OVNIs em primeira pessoa são o primeiro passo de um longo caminho para tentar compreender o que acontece em nossos céus. Suas histórias são provas? Até que ponto estamos capacitados para compreendê-las? A ciência admite dúvidas. Os ufólogos também não podem comprovar totalmente suas teorias. Poderemos responder algum dia o que acontece em nossos céus? A resposta parece cada vez mais próxima.